Você lembra que no começo a gente tinha a ilusão de que ia fazer vídeos de 3 minutos? Vamos lá. Qual é o tema dessa semana? Você que é uma diva, uma foder. deusa, lacradora, samba na cara da sociedade. O tema de hoje é exatamente a anti-lacração. Primeiro que eu acho esse termo... Lacrar é horrível, lacrar é né? horrível, né? Porque encerra, né? Lacra. Não só encerra definitivamente. Porque lacre, né? Um lacre. Espaço pra nada, né? É, eu sou anti-lacre, de fato. Deixando espaço para as coisas. Acho tudo isso muito chato. Então, exatamente. Porque o tema de fundo dessa anti-lacração é como a gente tenta ser menos chato. Eu acho que a gente tem que discutir duas coisas. A primeira é o que acontece para que a nossa percepção de algumas pessoas seja de que elas são chatas. E a segunda coisa é a gente discutir esse excesso da nossa cultura de que você tem que ser legal e criativo e fazer coisas mega blaster interessantes. Mas e o que é de fato interessante, né? E que gera muitas vezes um estresse. Eu fico super no estresse com isso quando eu olho pra minha vida e vejo minha vida banal. Coisa que é óbvia, que é o recorte da vida que se dá no Facebook, né? Quantas pessoas que a gente conhece pessoalmente que sabe que estão passando por momentos tretas da vida e o Facebook tá lá, lindo, com fotos... Do pé na praia. Do pé na praia, da maravilha, da balada, da festa, da festa, ou de opiniões ponderadas, né? Ou de opiniões espiritualizadas, de pessoas que não perdem o controle. Essa aparência de que a pessoa não tem um engajamento emocional com o que vive é muito chato. Porque a coisa fica sem sentido, que é legal, e aí, tipo, da minha perspectiva mesmo, humilde aqui, o que me interessa, e acho que até por isso que eu fui estudar dramaturgia e teatro, é a experiência humana. Como que as pessoas, diferentes pessoas, se engajam nos diferentes processos, ou nos processos iguais, né? Porque nunca são iguais porque as pessoas são diferentes, né? Como que a pessoa sofre uma ruptura com amigos ou perde um ente querido, como que ela lida com isso explicitamente, como que ela faz essa trajetória, como que isso afeta ela. Que essas pessoas, tanto as que ficam bradando a sua vitória, a sua superação, quanto aquelas que são um muro de lamentações, nenhuma delas tem um engajamento verdadeiro do autoconhecimento. Ou seja, do contato de fato profundo. Não é só a expressão da emoção. Exige também uma reflexão sobre a emoção. Né? E a gente tem um vídeo sobre isso, né? Sobre o fracasso. Uma reflexão sobre o próprio fracasso. E uma coisa do poema em linha reta mesmo, né? De quantas vezes viu, quantas vezes tope, quantas vezes eu falhei. E o que essa falha, né, me fez aprender, me fez crescer, mas não no sentido da superação, né, no sentido da trajetória da vida mesmo, né, quem eu sou, quem eu era, quem eu estou sendo. Porque a gente sempre tem emoções, mais elaboradas, menos elaboradas, e eu acho que o que faz a diferença é o quanto você atribui sentido a essas emoções. Ou o quanto você, a partir das suas emoções, atribui sentido às suas experiências. Então isso exige não só a vivência da emoção, mas também uma elaboração um pouco mais complexa disso. O que eu tenho a impressão é que esse mundo fake, de imagens de redes sociais, tem feito com que as pessoas, de alguma maneira, percam a emoção da experiência. Percam o contato com a própria emoção diante da experiência. É só ver o surto selfies, o surto... você está num lugar, num show, por exemplo, você não está vivendo a experiência do show, você está fotografando o show. Você está lá vendo as coisas mediadas pela tela. Mediadas pelo aquilo que vai ficar das coisas, sendo que a própria memória e a própria experiência que você adquiriu nas coisas não vai ficar. Porque você não está experienciando, você está registrando de uma maneira que não é o registro emocional.
fotos com a Torre Eiffel. Se a Torre Eiffel não tem um sentido ali, estar ali na Torre Eiffel não tem um sentido... Se não tem uma narrativa legal legal sobre a experiência humana da pessoa, é só mais uma foto com a Torre Eiffel. E você acaba virando o anão da Melipolã. Fotografando com a mesma cara paisagens, que poderiam ser fotos atrás. Interessa mais o contato humano, né? O quanto a pessoa se engaja, o quanto ela pode contar da caminhada dela sobre a terra dela, que é daquele jeito específico, que passou por aquelas coisas específicas, e o quanto ela pode partilhar disso. E eu acho interessante que eu estava pensando agora, isso tem muito pouco a ver com o gosto da gente pelas coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que pira em plantas, tipo eu adoro plantas. Faz muito sentido para mim falar, olha essa planta como cresceu, olha eu consegui fazer essa planta ir para frente. Mas ela só vira um registro desinteressante da louca da planta, e ela passa a ter sentido na medida em que eu consiga compreender o que significa para mim ter uma planta, né, dentro da minha trajetória, uma menina criada no apartamento que teve que passar por muita coisa para conseguir ter um quintal e aprender a plantar, e o quanto isso é significativo para mim, porque a planta ela se torna o veículo da experiência e não a experiência em si. Como a Torre Eiffel, como... É porque as coisas em si, elas não são dotadas de valor. Quem dá valor é o você, olhar, né? é o seu olhar. É a sua perspectiva. Subjetiva. É. E eu acho que o que é legal no convívio com as pessoas, e isso daí independe de você estar fazendo um grande tour pelo mundo num veleiro ou numa Kombi, não importa. Porque as experiências mais prosaicas, por exemplo, varrer a casa, elas podem ser plenas de significado, elas podem ser emocionalmente relevantes, e eu me interesso pela pessoa que varre a casa também. Eu me interesso pela incerteza e pelo espanto, sabe? Ou seja, pelo humano. Pelo humano, o quanto uma experiência é capaz de espantar alguém, ou de me espantar. E o espantar não é necessariamente, nossa, eu vi a Torre Eiffel! Não, é tipo, nossa, eu passei por uma experiência esse fim de semana, que eu estava numa cachoeira, e de repente eu olhei para um canto que tinha uma grutinha, eu achei que tinha um negócio lá, tipo, já reclamei que era sujeira, porque eu achei que era uma garrafa e um pote. Aí eu fui chegar de perto e não, cara, era uma luz, que era uma cachoeira fechada, cheia de mata, que incidia sobre aquilo, e eu falei, olha só. Que uma coisa que só eu e aquelas pessoas estavam ali vendo durou 5 minutos. Foi tão importante para mim ver aquilo na trajetória que eu estava, que eu estava buscando aquela cachoeira. E é um fato absolutamente banal, que eu explicando aqui banaliza, mas que teve um engajamento emocional, quase espiritual na hora de eu ver aquela luz e o quanto as sinapses fizeram na minha cabeça disso. Um fato banal pode ser incrível, quanto se eu ficar descrevendo para você o quanto a cachoeira era maravilhosa, talvez seja completamente sem sentido, né? Ou irrelevante, né? Irrelevante. Porque se você descrever a cachoeira em si, ela está desprovida do humano. Né? O humano é esse olhar sobre ela. A impressão que eu tenho sempre, acho muito potencializado pelas redes, a gente está num momento em que parece que você é convocada todo instante a ser muito interessante. E o muito interessante significa fazer coisas que não são da ordem do cotidiano. O interessante está em deslocamentos, em falar de história, de arte, de cultura, ter um acúmulo gigantesco de conhecimentos, etc. E a gente, aos poucos, vai perdendo essa dimensão, que é o que dá sentido para a vida, no fim das contas. E o que dá sentido para a vida é não só você ter o conhecimento, mas a sua capacidade de associar vaso com flor, né? Assim, do tipo, não adianta você ter lido um monte de livros se aquilo é um saber intelectual que você não consegue capturar ele e fazer paralelos com a própria experiência humana. Exato. Toda literatura, toda narrativa é uma narrativa da experiência humana. E se a experiência humana não está dimensionada nisso e você não consegue entender isso como uma experiência de alteridade possível, isso não é, né? Isso que você acabou de falar é fatal nos eruditos chatos. Sim. Né? Eu conheço uma pá de gente que leu pra caramba, sabe citações de memória, são pessoas hiper cultas, etc., mas que são super chatas. Justamente porque não atribuem um sentido e não são
Eu acho que isso que é o legal. Não são honestas quanto ao que sentem de fato. Porque eu acho que no fundo tem uma questão de honestidade aí. De quem você é. Diante das coisas, quem você é. Agora é super foda você falar quem você é. Porque você precisa ter um contato consigo mesmo para dizer quem você é. O que eu acho é que ou a gente vai pro extremo das pessoas que irracionalizam tudo, ou seja, sentimentalizam tudo. Então assim, viu a formiga e aquilo é uma experiência mística. É um grande símbolo da vida. Ou as pessoas que impessoalizam e racionalizam tudo. São dois extremos que são chatos, porque indicam uma falta de contato consigo. Porque a vida e a elaboração dos sentimentos tem a ver com pegar o sentimento, juntar um pouco com a racionalidade, com o seu arcabouço de outras experiências de outras pessoas, para conseguir transformar aquilo numa coisa que faça sentido. E o que isso tem a ver com a lacração? Tem a ver com o fato de que a gente, eu acho, repetindo, a gente tá vivendo sob uma pressão de você ser sempre muito único e muito singular e ter experiências full time de criatividade, de liderança, de protagonismo. De respostas e de que você sempre tem que se sobressair e de que você sempre tem que estar atento e responder e ser, né? Tá por dentro de tudo. Por dentro de tudo. E às vezes não, cara. Às vezes você tá passando por um negócio na sua vida que é lavar a louça. Silencioso. Não é a lacração, a diva, o pisar mais, etc., que faz alguém ser interessante. O que faz a pessoa ser interessante, pelo menos interessante pra mim, é o que ela tem pra dizer sobre si. Né? O que ela tem pra dizer sobre o que ela sente, o que ela pensou sobre o que ela sente. Quando ela tá lavando a louça. Tá uma bosta, tá legal, tá gostando. Por que ela tá nessa fase? Só que para isso funcionar, a gente tem que ter uma escuta para esse cotidiano. Porque senão você glamoriza sempre as pessoas que estão nessa onda e inveja um pouco. Né? Então tá você na sua tarefa diária de lavar louça, de corrigir prova, preparar aula, de cortar grama, e você tá sendo submetido o tempo inteiro a uma profusão de imagens de pessoas que estão inovando, estão criando, sem pensar que existe uma criatividade pequena, cotidiana, que é o que move a gente. Eu acho que o espanto que eu gosto é quando uma coisa que é banal, de repente ela cria um significado que me espanta. Quando você se surpreende, sabe? Assim, eu estava fazendo uma coisa que era banal e consegui entender um jeito que eu funciono. Né? Eu me peguei numa atitude cotidiana que consegui perceber uma coisa sobre mim, uma coisa sobre o outro, uma coisa de como eu me relaciono com o outro. Né? Porque também, senão a vida fica muito segmentada no que é prosaico e banal, e agora eu serei feliz na Torre Eiffel. E como, na verdade, você pode ser miseramente infeliz na Torre Eiffel e completamente feliz no seu quintal. Eu lembrei agora de um poeminha do Oswald de Andrade que fala: aprendi com meu filho de 10 anos que poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Que é isso, é a ideia do espanto. Achei muito bonito, para encerrar, inclusive. Foi interessante? Será que a gente foi interessante? Você acha que a gente foi chato? Eu acho que não, porque a gente tá super conectado com a gente hoje. Compartilhem o vídeo, curtam, comentem. Porque desde que a gente desmonetizou o canal, ninguém fica sabendo que a gente tá fazendo vídeo. Pois é, então compartilhem bastante. Quem quiser apoiar o canal, que vive do apoio, eu particularmente vivo do apoio do meu trabalho intelectual, emocional, afetivo, engajado comigo mesma. Quem quiser apoiar o canal, o link está aí.